Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Engenharia Maker. Vamos falar hoje de desenho técnico, a série de vídeos sobre desenho técnico. Vamos do rascunho ao CAD. Estamos no módulo 1, que é do rascunho à prancheta. O vídeo 4, vamos falar sobre folhas, margens e legendas. Como eu comentei, essa série de vídeos eu costumo começar por um resumo e depois vamos falar sobre folhas e margens e legenda mais detalhado. Então, vamos para o resumo. Quais são os tamanhos de folhas que costumamos utilizar? As folhas, elas têm vários padrões. Então, quando você às vezes vai imprimir, sempre se esbarrou ali em formatos e tamanhos. Normalmente, nós trabalhamos com o formato da folha A4. É um tamanho de 210 por 297 e é o que a maioria das impressoras, provavelmente a impressora que você tiver em casa, ele vai estar imprimindo nesse formato. Um outro formato que é comum no Brasil é o tamanho ofício. Então, ele é um pouco maior que A4. Mas para desenho técnico, nós utilizamos o formato do tamanho A, começando no A0, que tem 1 metro quadrado, e depois nós vamos dividindo pela metade. Então, a metade da A0 é a A1, metade da A1 é a A2, metade da A2 é a A3, e assim sucessivamente até a A8. Então, primeiro passo, você vai escolher o formato da folha. Então, provavelmente você vai utilizar uma folha ou A4 ou A3 no dia a dia, que são as impressoras mais fáceis de conseguir. Normalmente A4, como eu disse, 90% das impressoras, se bobear, é A4. A formato A4 é a única que permite você utilizar tanto ela na posição retrato, quanto na posição paisagem. E o que é a margem? Então, a margem ela vai delimitar aonde vai ficar o seu desenho. Então, a margem ela tem uma medida à esquerda, nós vamos utilizar 20 milímetros, e nos demais 10 milímetros. Então, como você vai fazer o arquivamento, você precisa de um espaço para garantir que quando faça a furação, não venha encontrar o desenho. Tem até um meme, um vídeo promocional que mostra uma bota e o cara fez a furação da folha e pegou certinho em cima da bota. Aí o vídeo promocional aborda esse detalhe, né? O cara pegou um desenho e viu que tinha os 2 furinhos na bota, mas não se ligou que era o furo de fixação do desenho, de arquivamento, e não fazia parte do desenho. Aí saiu um lote de botas com 2 furos. Então, a margem, 20 milímetros à esquerda, vem para isso, para você fazer o arquivamento do seu projeto. Principalmente, né? Então, a margem vai ter 20 milímetros à esquerda, 10, 10 e 10. É sempre interessante você ver a norma. No caso, a norma é 16752 de 2020. Lá vai ter essas informações. Qual é a distância, qual a espessura de linha. Então, continuando o resumo, quais são as informações básicas para a legenda? Então, nós temos a folha, a margem e no canto inferior à direita, no caso da A4 central, a legenda. A legenda tem que ter o título do projeto, o conteúdo da folha, quem é o proprietário legal ou a empresa, o número de identificação, então, ou o desenho ou a peça enumerado, o nome do responsável pelo conteúdo, quem foi o desenhista, projetista, a data da emissão, quando foi feito o desenho, em qual escala está, o número ou indicação sequencial da folha 1 de 2, 1 de 4, 1 de 5, 1 de 6, ou 1 de 1, uma folha só, e a unidade de medida, estamos trabalhando em milímetro, em centímetro. Eu também gosto de colocar a projeção, se está em primeiro diedro ou segundo diedro. Também pode entrar também a revisão. Então, pessoal, agora vamos para o conteúdo em si, bem detalhado, uma explicação mais calma. Eu só peço um detalhe. O vídeo ele foi gravado ano passado por uma série de vídeos que eu ia lançar sobre desenho técnico. Só que no meio da criação dos conteúdos, eu cheguei na conclusão que eu queria fazer uma série diferente. Então, a organização e o nome da série também é diferente. Então, do rascunho ao CAD, foi uma série que eu pensei para este ano. Então, eu estou aproveitando alguns vídeos. Nesse caso,
e calhou muito bem, o vídeo ficou bem interessante, mas ele está usando o FreeCAD 0.21, mas eu não estou falando sobre recursos do FreeCAD. E eu também falo que em alguns momentos vocês vão ver que eu estou remetendo a um outro vídeo, mas não compromete o conteúdo. Espero que goste e não esqueça, se inscreve no canal e deixa seu like. Muito obrigado, hein? Então, aqui eu já comecei no FreeCAD, eu já tenho uma continuação de um vídeo onde eu estava falando sobre tronco de cone. Então aqui já tem um desenho 2D. Então, o desenho definitivo, ele é utilizado para designar o conjunto completo de informações necessárias para a fabricação e montagem de um produto. Então, quando a gente vai passar para a linha de produção, a gente utiliza um desenho normalizado e dentro desse desenho vai ter as informações necessárias para fabricar. Então aqui, por exemplo, já tenho todas as dimensões. E é claro que tem dimensão sobrando, igual aqui. Só com essas 3 dimensões já seria possível fabricar, mas ainda tem um ângulo para ajudar, dependendo do processo. Então, quais folhas existem? Vamos pegar aqui, eu já deixei já separado. Então, os tamanhos de folhas padronizados que a gente utiliza no Brasil é utilizando o Sistema Internacional de Medida. Quem já comprou aquele chamequinho, já viu lá no canto, um A4. Então, aquelas folhinhas normais que a gente utiliza é no formato A4. A A4 ela tem 297 por 210. Então, esse é o desenho mais comum, é o tamanho mais comum de folha. Então, facilita na hora de você imprimir. Então, a maioria das impressoras, vamos colocar aí que 90% das impressoras residenciais e comerciais conseguem imprimir nesse formato. Quando você tem um desenho que tem mais informação, tem um desenho que tem muitos detalhes, ou você faz em várias folhas, então divide o desenho em várias folhas, ou utiliza uma folha maior. Então, acima da A4 nós temos a A3, acima da A3 nós temos a A2, temos a A1 e a A0. Aqui nessa print, ele já colocou até que tem a folha 2A0 e 4A0. Mas normalmente no desenho técnico a gente acaba utilizando nas plotters a 2A0. Desculpa, a A0. A A0 vai dar 1 metro quadrado de área. A1 é a metade, você vê que ela tem 841, só que aqui já é metade de 1189, dividido por 2, já vai dar o nosso 594. Então, A1 é metade da A0, A2 é metade da A1 e assim sucessivamente. A gente vai dividindo ao meio. Então, vamos definir qual o tamanho da folha e depois aonde vai ficar o desenho técnico. Vai ficar dentro das margens. Então, aqui eu já deixei já uma aba aberta. Então, aqui nós temos a margem. A única folha que nós podemos utilizar ela na posição retrato ou paisagem é o formato A4. As demais vão estar tudo no formato, na posição paisagem. Então, A4 você pode ter desenhos tanto na retrato quanto na paisagem. A área onde vai ficar o desenho técnico vai ficar dentro da margem. Na parte inferior, inferior direita, nós temos a legenda. Acima da legenda nós temos o campo para texto. Então você pode escrever aqui observações, notas, tudo aqui nesta área. E o desenho vai ficar nessa parte. Então, na hora de fazer a margem, temos um padrão também. Então, se a gente vir aqui, olha, margem para desenho técnico. Eu peguei se você pesquisar margem para desenho técnico, provavelmente vocês vão encontrar uma apresentação dessa. Então, aqui em disciplinas da USP.br. E aqui ele colocou uma tabela que foi retirada da norma ABNT 16752 de 2020. Então, sempre que você vê uma norma, você dá uma olhada para saber se ela está em vigor. Vai lá no ABNT catálogo e lá você vai ter o quanto custa, né, a aquisição dessa norma e o status dela. Então, esta norma hoje, então o vídeo aqui em 2024, a norma está em vigor. Então, é sempre bom dar uma olhada para saber se essa norma foi atualizada ou não. E é interessante por quê? Porque um tempo atrás, se a gente até colocar aqui, ele provavelmente deve ter, ó, que o cara colocou aqui, ó, que a margem do canto esquerdo é 25 milímetros. Nessa apresentação, ó lá,
a margem esquerda está 20 milímetros e as outras 10 milímetros. A mesma coisa o comprimento da legenda, que ela foi alterada para 180, antigamente era 178. Então as normas vão estar sempre se atualizando. É sempre interessante você pesquisar para saber se está em vigor ou não. Então, perfeito. A folha A4, 210 por 297, margem à esquerda 20 milímetros, as demais 10 milímetros. Com isso, a legenda vai ter 180 milímetros, a espessura das linhas das margens de 0,7. Eu peguei no CorelDRAW e fiz o template para uma folha A4 em posição paisagem. Então, a gente pegar aqui, olha, ela está no canto esquerdo inferior 10 milímetros de altura e 20 à esquerda. Para que esse espaçamento? Esse espaçamento é utilizado para o arquivamento. Então, se você fazer aqueles furos para guardar ou encadernar, tem que ter um espaço para não estar danificando o seu, não estar invadindo a área de desenho. E a mesma coisa que a legenda. Então a legenda está com 180 milímetros. A altura é livre, então você pode trabalhar com a altura aqui para ter todas as informações. Aqui eu coloquei as informações básicas do meu ponto de vista, que é a empresa, a designação, a denominação, então o nome da peça, qual vai ser a projeção, formato da folha, esse desenho, qual é o número de revisão dele, quem que desenhou, a data, quem foi a pessoa que aprovou, também o nome e a data, o número do desenho, e aqui eu acabei repetindo o número do desenho, mas a gente pode estar alterando aqui para material. A escala que vai estar o desenho e a folha, é uma folha 1 de 1, 1 de 2, são quantas folhas esse desenho. Então é interessante ter, é o básico ter essas informações. Então aqui é o primordial. Feito isso, você pode utilizar outros softwares. Um software livre é o Inkscape. Então, o Inkscape ele vai trabalhar com arquivo .svg. Eu peguei esse arquivo do CorelDRAW, eu exportei em SVG, ou você também pode desenhar direto no Inkscape. O interessante de utilizar o Inkscape é o seguinte: ele tem um editor de XML. Então, aqui no título, por exemplo, eu vou vir, cliquei no título, editar XML. E aqui eu coloco um tagueamento FreeCAD Editable e o valor. Isso vai ajudar na hora do FreeCAD, ele vai saber que ele pode fazer uma alteração desse texto. Então agora eu vou aqui no FreeCAD. Vamos alterar o template. Então, template. Vou selecionar aquele template. Então, entra na área de trabalho. FreeCAD, template. Então, template A4. Vamos abrir ele. Você vê que aqui ele já apareceu, lá, título. E tem aqui uma caixinha amarela que eu consigo fazer uma edição. Então, vou editar aqui para cone de projeção. Ok. Então, ó, já fez a alteração. Quem desenhou? Ah, não foi ciclano, foi fulano. Então, com isso você consegue fazer todo o tagueamento e aproveitar melhor o template. Então, a ideia do template é ele ter uma estrutura básica que você consegue editar dentro do seu software de CAD. Então, não é interessante eu ter que ir no Inkscape, colocar o título do projeto, quem desenhou, a data, e depois abrir no arquivo, depois abrir no FreeCAD e só colocar o desenho. Não. A gente vai abrir um template no FreeCAD e vamos alterar as informações da legenda já direto no FreeCAD. Então essa é a ideia de ter um template funcional. Então pessoal, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e aguarde os próximos vídeos onde eu vou estar desenhando melhor a margem, a legenda, colocando as informações e editando lá no Inkscape. Muito obrigado e até a próxima.